Olá, que bom estarmos mais uma vez aqui juntinho para que possamos estudar mais uma vez a palavra de Deus. Para você que já me segue aí no meu canal, boa tarde, que Deus te abençoe e continue te abençoando. Hoje eu vou falar aqui de um assunto bem importante, um assunto que talvez você já tenha ouvido falar ou às vezes você nem tenha ouvido falar sobre esse assunto. Eu vou falar hoje sobre a santificação, o que é ser santo aos olhos de Deus. Às vezes você pode até me perguntar, mas existe algum santo? Bom, a Bíblia relata muitas vezes a palavra santo, né? Mas não tem nada que ver com pessoas santas que nunca pecaram. Então, é sobre isso que eu vou falar com você nesse exato momento. Mas antes de nós abrirmos aqui a palavra de Deus, vamos pedir o direcionamento do Espírito Santo. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, curva sua fronte para que possamos falar com o nosso Deus. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui na sua santa presença. Aonde vamos abrir agora a sua palavra, Senhor. Que o seu Espírito, Senhor, nos conduza a toda a verdade contida nesse livro. Fique conosco, Senhor. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, a palavra santo, eu estava pesquisando num dicionário, né? A palavra vem do hebraico kodesh, né? Que quer dizer separado. Né? Quando talvez as pessoas falam, nossa, aquela pessoa é santo, tal fulano é santo. O santo, nós temos que entender, como eu disse, é uma pessoa separado para a obra de Deus, ou separado das coisas do mundo. Né? Quando nós obstinemos das coisas do mundo, prostituição, bebedice, tudo isso que traz angústia e que o mundo proporciona muitas vezes para todos nós aí, os divertimentos mundanos. Então, isso que nós fazemos antes, depois de conhecer a palavra de Deus, nós não praticamos mais, né? Então eu vou ler aqui o primeiro verso da Bíblia. Eu gostaria que você pegasse a tua Bíblia, né? Pegasse um papel, uma caneta e marcasse aí as ideias, né? Então, ser santo, eu quero que você tenha em mente que ser santo é ser pessoa separada. Não tem nada que ver que a pessoa não tem pecado ou nunca pecou, tá? Então, o primeiro verso que eu quero ler com você, aí você pega a sua Bíblia, pega um papel e uma caneta e marca aí as ideias do lado, para que depois você possa também estudar mais sobre a palavra de Deus, que é tão importante para a nossa vida, né? E hoje nós vamos ver aqui o como ser santo perante Deus. Aqui em João capítulo 17, no versículo 17, Jesus está aqui fazendo uma oração sacerdotal. Depois você pode ler aí na sua Bíblia o verso inteiro, o capítulo inteiro de João capítulo 17. Mas aqui no verso 17 ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então, de acordo com a Bíblia, quando nós conhecemos a palavra de Deus, realmente nós passamos a viver como Deus deseja que nós vivamos, né? Nós não podemos conhecer a Cristo e praticarmos a mesma coisa que nós praticávamos antigamente, antes de conhecer Ele. Lembrando que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer aqui sobre o batismo, 2 Coríntios 5, capítulo 17, eu gostaria que você pegasse e lisse comigo esse texto para que você compreendesse. Diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, quando nós batizamos, quando nós se tornamos cristãos e reconhecemos a nossa pecaminosidade, nós decidimos nos batizarmos, então nós estamos renunciando às coisas antigas, aquelas coisas que nós vivemos antes. Então, quando você entra num tanque batismal, você se batiza. Então, aquele velho homem ou aquela velha mulher, a velha criatura, morre ali
e então ela surge da água, ou seja, sem pecado. Sem pecado, eu estou dizendo sem pecado para aqueles pecados que ela cometera antes do batismo. Então, ela é uma nova criatura agora. Agora ela não vai cometer mais aqueles pecados que ela estava obstinada a cometer todos os dias, em todos os momentos, em toda hora. Aí quando você renasce das águas, você passa a ser nova criatura. Nova no sentido de uma nova vida, de você andar com Cristo, fazer a vontade dele, respeitar os mandamentos de Deus, que são os 10 mandamentos, fazer a vontade de Deus. Né? Não que você não vai pecar mais, não tem nada disso, tem nada a ver com você não ser mais pecador, você não vai ser mais pecadeiro. Né? E veja aqui o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicense, pega a sua Bíblia aí e acompanhe comigo as leituras, para que depois você possa compreender também o sentido aqui da santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu vou ler do versículo 3 ao versículo 5, que diz assim: pois esta é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Veja. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, de cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como o gentil que não conhecem a Deus. Então veja, quando você passa a conhecer a Deus, essas coisas do mundo não fazem parte mais da sua vida. Então é importante você saber que Deus nos chamou para ser santo. Ele não chamou santo para ser pecador, ele chamou pecador para ser santo, viver em santidade. Em santidade. Então é muito importante nós sabermos disso. Hoje muitas pessoas têm uma visão fechada sobre santificação. Muitas pessoas querem demonstrar que são santos perante somente a igreja quando estão ali congregando. Dá a entender que elas são santas. Mas quando estão longe, elas não vivem essa santidade que representa ali no momento. Nós temos que ser santo em todos os momentos, em todos os aspectos. Não somos melhores. Quando nós somos chamados, nós não nos tornamos melhores, nos tornamos diferentes. Veja, o Salmo 1 dá uma grande referência sobre isso. Muitas pessoas dizem assim, eu sou cristão, eu sou uma pessoa da igreja, vivo para Cristo, mas quando está longe da igreja, longe dos olhos daqueles que congregam com ela, elas se tornam totalmente outras pessoas. Vivem em meio a coisas que diz respeito a nós. Que vivem em meio de rodas de cobiça, de palavrões, né? Ou de ver alguma coisa proibida no seu telefone, gosta de fazer piada de mau gosto. Então, veja, o salmista, no primeiro salmo da Bíblia, ele disse como que nós deveríamos ser, ou nós deve ser, né? Porque não há nada demais você não conviver com essas pessoas. Paulo vai dizer aqui em 2 Coríntios, depois nós vamos lá ler o texto, que se nós não conseguir vivermos com essas pessoas, nós teríamos que sair do mundo, porque sempre vai existir. Mas então, para nosso bem, nós, conhecendo a palavra de Deus, nós devemos não ajuntar com elas, né? Que tem coisa que não nos agrada, né? Então, aqui no primeiro salmo diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta em roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita nela dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de água,
que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não se murcham. Então veja bem, nós não podemos ser cristãos ao mesmo tempo estar no meio dessas coisas, né? Porque a luz e a treva não andam junto. Ou nós somos luz, ou nós somos treva, né? Então, ser santificado é ser chamado. E quando somos santificados, a mudança de caráter é mudada. Então, essa mudança nós muda da condição pecaminosa, né, para uma santidade. Aquilo que nós era acostumado a fazer, nós já não fazia mais, ou já não fazemos mais, né? Mas não deixamos de ser pecador, tá? E aqui Paulo vai dizer, aqui em deixa eu ver aqui, capítulo 6. Vamos lá para Romanos capítulo 6, o versículo é o 19. Vamos ver, João, vamos ver. Então nós temos que aprender essa forma. Romanos capítulo 6, versículo 19 diz assim: Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santidade. Você viu que importante aqui? Paulo aqui falando sobre a lei da escravidão e a graça. Paulo diz que antes de nós conhecermos, né, ele diz que antes de nós conhecermos aqui, nós vivíamos, né, na escravidão e na impureza, da maldade, e assim oferecei agora o vosso membro para servirem a justiça e a santificação. Então, aquele velho homem que vivia na impureza, ou seja, vivia na escravidão do pecado, agora nós oferecemos o nosso corpo, né, para justiça e santificação de Deus, como diz aqui também em Romanos capítulo 12. Paulo vai dizer como nós devemos se apresentar diante de Deus. Paulo vai dizer assim: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, é isso, nós devemos cuidar do nosso corpo a todos os momentos. Não devemos maltratar nosso corpo, nem jogar lixo nenhum dentro dele, né? Então, temos que se apresentar como o nosso corpo como um sacrifício vivo. Como sacrifício é cuidar bem do seu corpo para apresentar diante de Deus, né? Não adianta você estar em desconformidade com a palavra de Deus, ou seja, viver na prostituição, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 3 a 5, que nós acabamos de ler. Então Deus não quer isso. Deus quer que você seja santo, seja uma pessoa separada das tais contaminação do mundo. E aqui então, tem mais um texto aqui que é 1 Pedro 3,18. Você está anotando todos esses textos para que você faça uma leitura depois aí com calma, tá? 1 Pedro 3,18 diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelo pecado, e o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto assim na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3,18. Então, o Pedro está dizendo aqui que como Cristo morreu uma única vez pelos pecadores, o justo morreu pelo injusto, para conduzir nós a Deus, morto sim para a carne, mas vivificado no Espírito. Então devemos viver vivificado no Espírito, viver como Cristo gostaria que nós vivêssemos, né? Muitas pessoas têm hoje deturpado essa palavra de Deus, né? Têm andado segundo os seus conselhos, acham que pode fazer de tudo. Quando nós conhecemos de verdade a vontade de Deus, então nós passamos a ter comunhão com Deus, né?
nós procuramos mais estudar a Bíblia, ler a Bíblia e saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Aqui também encontramos o conselho aqui de Paulo lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Filipenses, vamos achar aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Vamos ver aqui. Que é muito importante a cada um de nós fazermos avaliarmos, né, se nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. E isso é muito importante para a nossa vida. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13 diz assim: aqui se chama o desenvolvendo a nossa salvação, né? Então diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvendo a vossa salvação, que é o temor e o tremor. Porque Deus é quem efetua a vós tanto querer, como realiza segundo a tua boa vontade. Então nós devemos cumprir essas palavras aqui para nós, né? Para que nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor de Deus, e que é Deus que efetua em nós tanto querer como também as suas boas obras. Ter boas obras, ser diferente, é a pessoa olhar para você que a nossa vida é como um livro que dá para as pessoas lerem. As pessoas, ao momento que olham para você, descobrem quem você realmente é. Muitas pessoas talvez pensam que estão fazendo as coisas escondidas, mas nada escapa dos olhos do Onipotente. Assim como diz lá o Salmo 139, né? Então, nós precisamos de ter essa santidade com Deus, né? Também, nós sabemos que existe a justificação, né? E a glorificação, mas esse é um assunto para outro momento. Diante disso, nós vemos que muitas pessoas têm falado sobre como deveria uma pessoa, então, que fez tanta coisa de mal, tanto pecado, ela pode ser santa. É justamente por causa disso, por causa da santificação, porque é Cristo quem opera em nós. Como nós vemos que tanto o poder quanto o querer para as suas boas obras. Não existe nenhum santinho. Nós temos a natureza pecaminosa. E disso nós só vai isso terminar quando Cristo voltar. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 5, 53 a 58, né, que o nosso corpo se revestirá de incorruptibilidade, né? Então nós seremos aí uma nova criatura sem pecado. Justificação ou santificação, né, que nós estamos falando aqui, é mais do que querer ser santo. É mais do que isso. Santificação é você se adequar nas coisas de Deus. Viver para as coisas de Deus. Não simplesmente você dizer que é cristão ou simplesmente se batizar. Não devemos se batizar por emoção. Muitas pessoas, às vezes, é arrastada pela emoção para se batizar. Nós temos que batizar tendo o chamado, compreender as coisas de Deus e ter razão por que nós estamos batizados. Muitas pessoas são batizadas, mas nem sabem por que está sendo batizado. Uma simples emoção levou ela a se batizar. Então, de repente, ela está vivendo de desconformidade com a palavra de Deus. Por quê? Porque a pessoa não entendeu a santificação. Claro, tem muitas pessoas que não se batizaram, não é batizado nas águas e vive uma vida de santificação.
Vive longe de todas as avarezas que esse mundo nos oferece. Vive longe da imoralidade. Vive longe das bebedices. Vive longe da sexualidade. Então, vive longe de tudo isso. Do cigarro, bebida, tudo, lascívia. Então, tudo isso é uma coisa que as pessoas chamadas têm que deixar para trás. Por isso que o batismo é tão importante. O batismo faz parte, é uma sequência de quando você está com comunhão com Deus, que você vai viver uma vida de santificação. Muitas pessoas não entendem como é o batismo, porque Jesus disse que aquele que crê e for batizado será salvo, né? E depois também disse que tem que levar o evangelho a todas as pessoas, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. Mas o batismo, para nós termos essa comunhão com Deus e viver em santidade com Deus, nós temos que entender qual é o propósito do batismo para que possamos caminhar com Deus na santificação. Tá? Santificação, então, não é uma mera palavra que você deve usar falando que você é simplesmente um evangélico ou um crente ou um cristão, porque você vai à igreja todos os domingos, todos os sábados. Então, como eu disse, a nossa vida é um verdadeiro livro. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer se nós estamos vivendo de acordo com aquilo que nós falamos ou que nós pregamos. Tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você continue aí fazendo as suas leituras diárias para que você possa compreender mais sobre a palavra de Deus. Eu espero você num próximo vídeo. Que Deus te abençoe e que você tome mais conhecimento para que ninguém possa enganar você, ok? Que Deus te abençoe.